Olá! Nesse vídeo discutiremos um pouco sobre o aborto e as suas questões éticas. Somos alunas do 4º semestre de Psicologia e o nosso grupo é composto por Aissa Ellen, Isabela Cardoso, Juliana França, eu, Lana Dourado, Norberta Miranda e Tiane Fernandes. A etimologia da palavra abortus vem do latim abortacus, que significa a interrupção de uma gravidez, retirando o feto ou o embrião antes que esse tenha capacidade de sobreviver fora do útero. Nesse sentido, nós temos dois tipos de aborto. O aborto espontâneo, que ocorre com mais frequência nos 3 primeiros meses de gravidez, como o nome diz, é algo natural e os seus causadores podem ser inúmeros motivos. Alteração no cromossomos, problema no útero, excesso de cigarro, álcool e outras drogas, enfim. O foco desse trabalho vai ser o outro aborto. Esse vem causando inúmeras discussões na nossa sociedade desde sempre, tanto no contexto social como nas suas questões éticas. O aborto induzido. O aborto induzido, como a palavra já diz, é algo provocado. É a interrupção voluntária da gravidez. Os motivos desse também é muito singular de caso para caso, podendo ser o contexto social, a situação financeira, a idade, estupro, entre outros. A Constituição Brasileira. Em 1824, a Constituição proíbe o aborto em todos os casos. Um século depois, em 1940, eles classificam como um crime contra a vida. E apenas em 1984, eles legalizam, em casos de risco à vida, gravidez resultante de estupro e anencefalia fatal. Em outros casos, continua sendo crime até hoje. É muito complexo trazer dados que relatem a real situação do país, justamente porque existe essa criminalização. No entanto, nós sabemos que a proibição do aborto não impede que ele aconteça. Em 2018, o Ministério da Saúde estimulou que cerca de 1 milhão de abortos induzidos aconteceram no Brasil, sendo que desses, 250 mil mulheres foram internadas em situações graves. Já em 2016, 203 mulheres faleceram. Isso significa uma morte a cada 2 dias. Nos últimos 10 anos, 2.000 mulheres faleceram pelo mesmo motivo. Isso mostra como o aborto é uma questão de saúde pública e ele precisa ser debatido como tal, livre de crenças e posicionamentos. 63 países no mundo já flexibilizaram a sua criminalização em relação ao aborto. Portugal, Espanha e Uruguai são exemplos de países que já legalizaram o aborto em qualquer caso. Como tem mais de 10 anos que esses países implementaram essa lei, nós podemos usar eles como fonte de pesquisa para saber o que ocorre quando essa lei é implementada. Os 3 países alegam que, de início, há um aumento das mulheres em fazer aborto. No entanto, não dá para falar que esse dado é realmente um aumento, já que antes os dados eram velados. Só que depois, eles alegam que, depois de um tempo com essa lei em funcionamento, há uma estabilidade no número de casos e em alguns países há até uma diminuição, já que essas mulheres, depois de fazer o aborto seguro, elas voltam para o hospital para ver como está a sua saúde e elas voltam interessadas em usar métodos contraceptivos, até porque o hospital ele tenta prestar uma educação sexual e reprodutiva para essas mulheres para que o aborto não precise ocorrer novamente. A ética e a interrupção da gravidez. As ciências, sobretudo aquelas ligadas diretamente com a vida, é o caso da medicina, biologia, genética. Elas criaram uma série de dilemas éticos estudados pela filosofia para nortear a sua profissão. Nesse sentido, os problemas morais que surgem dentro dessas ciências é chamado de bioética. Dentro da bioética, existe uma subdivisão que cuida de casos específicos da medicina, como o caso do aborto, que é chamado de ética médica. O aborto é um dos pontos mais difíceis de ser discutido dentro da ética medicina, justamente porque ele engloba vários aspectos: religiosos, legais, médicos, socioculturais e políticos. Nesse sentido, o aborto é um caso típico
na qual as posições quanto ao fundamento ético são inconciliáveis. Para alguns, trata-se do direito à vida, são o grupo do pró-vida. Para outros, é evidente que está relacionado ao direito da mulher sobre o seu próprio corpo, que são o pró-escolha. O aborto é considerado um dos assuntos mais polêmicos na atualidade, pois envolve a opção pelo direito à vida. É um dos temas mais debatidos pelas diversas correntes que procuram ampliar as leis que limitam o direito à interrupção da vida no ventre materno e outros que procuram manter essas leis em relação ao assunto como elas já estão. Por aborto ou abortamento, entende-se a interrupção voluntária ou não da gestação antes de completar 22 semanas. Feto precisa pesar menos que 500 gramas ou estatura menor que 16,5 centímetros. Sob o ponto de vista jurídico, o aborto é simplesmente a interrupção da gestação com o intuito da morte fetal, independente da idade gestacional. O aborto é proibido pela maioria das legislações dos diversos países. Atualmente, a legislação brasileira em vigor, que vai do artigo 124 ao artigo 128 do Código Penal Brasileiro vigente, permite exceção apenas em 2 casos. Primeiro, quando não há outro meio de salvar a vida da gestante. Segundo, gravidez resultante de estupro. Aborto criminoso e aborto legal. No Brasil, o aborto voluntário ou provocado é considerado ato criminoso e detalhado no Código Penal de 1940, nos artigos 124 até 127, onde a gestante pode pegar de 1 a 3 anos de pena e o médico de 3 a 10 anos. O aborto legal ou permitido por lei é explicitado no artigo 128 do CPB, em situação bem caracterizado de exclusão de antijuridicidade. Documentos obrigatórios para interrupção da gravidez por estupro. Portaria número 1508/2005 do Ministério Público. O primeiro é o termo de relato do evento, realizado pela própria gestante. O segundo é o parecer técnico com anamnese, exame físico geral e ginecológico, laudo do USG, analisando assim a compatibilidade entre a idade gestacional, a data do estupro e o laudo de USG. Paralelamente, a mulher receberá a avaliação da equipe multidisciplinar. O terceiro é o termo de aprovação de procedimento do aborto decorrente de estupro, assinado por pelo menos 3 integrantes da equipe multidisciplinar. O quarto é o termo de responsabilidade, assinado pela gestante, onde constará a advertência expressa sobre a previsão de crime de falsidade ideológica, constado no artigo 299 do Código Penal, e do aborto, constado no artigo 124 do Código Penal, caso não tenha sido vítima de violência sexual. O quinto é o termo de consentimento livre e esclarecido, a garantia de sigilo, exceto quando, em caso de requisição judicial e declaração expressa da mulher sobre a decisão voluntária e consciente de interromper a gestação. Todos os documentos assinados pela paciente ou por seu representante legal deverão ser elaborados em 2 vias, sendo uma entregue para a gestante e outra arquivada no prontuário médico. Não é necessário autorização judicial. Recomendações éticas para a interrupção da gestação decorrente do aborto. O primeiro é o atendimento com a equipe multidisciplinar. O segundo é orientá-la a tomar providências policiais e judiciais cabíveis, porém não negar o abortamento, caso ela não o faça. O terceiro é orientá-la sobre as alternativas legais quanto ao destino da gestação e sobre a possibilidade de atenção nos serviços de saúde pública, como aborto, gestação, ficar com o filho ou doar a criança. O aborto é crime no Brasil. No entanto, o Código Penal traz algumas situações em que sua realização pode ser plenamente possível, que seria a realização de um aborto terapêutico, ou seja, um aborto não espontâneo, que é provocado a partir da intervenção médica. Esse aborto é realizado em algumas situações específicas, como em risco de morte materna, onde deverá ser realizada uma avaliação com no mínimo 2 profissionais, geralmente um clínico geral e um médico especialista na doença que está motivando essa interrupção, para constatar se essa é realmente a melhor opção. Sendo assim, o prontuário deverá conter as justificativas médicas, sendo bem detalhado o risco materno. Deverá também conter o consentimento esclarecido
pela gestante ou, em casos específicos, pela sua família, em situações em que a mulher não poderia expressar claramente sua opinião. É indispensável ter o apoio e o acompanhamento de uma equipe multiprofissional, contendo principalmente psicólogos, ao passo que essa gestação seria desejada, tendo em vista os impactos que essa interrupção pode trazer à gestante e à família. Também o aborto por anomalia fetal, que seriam anormalidades funcionais ou estruturais na formação do feto. Diante da detecção precoce dessas malformações, é visto que muitas delas são incompatíveis com a vida extrauterina, ou seja, o bebê não conseguiria sobreviver após o nascimento. Então, mesmo não estando previstas nas possibilidades legais do Código Penal brasileiro, tem sido possível essa interrupção mediante uma autorização judicial. Visto que, em estudo realizado antes dessa decisão do STR, as causas mais frequentes de autorizações judiciais foram anencefalia, malformações congênitas múltiplas, malformações do sistema urinário, anomalias ósseas e erros de fechamento da linha média. Dessa forma, abrindo uma brecha nas possibilidades legais mediante uma ação judicial. Também pode acontecer por anencefalia. A anencefalia é uma grave malformação fetal, que resulta na falha do fechamento do tubo neural. Então, dessa forma, ela leva à ausência dos hemisférios cerebrais, da calota craniana e do cérebro. A conjunção desses fatores impede a possibilidade da vida extrauterina, sendo fatal em quase 100% dos casos, não tendo cura. Com isso, a antecipação do parto em casos de anencefalia foi autorizada pelo STF em 2012. Com isso, a antecipação do parto nesse caso pode ser solicitada sem a necessidade de autorização judicial. Em caso de anencefalia, não há idade gestacional máxima para essa solicitação, visto que o seu diagnóstico é dado a partir da 12ª semana de gestação, onde, diante do diagnóstico de anencefalia, o médico deve orientar a mulher para que ela decida livremente se quer prosseguir com a gravidez. Em caso de decisão da manutenção da gestação, é importante que haja tanto acompanhamento como acolhimento multidisciplinar para gestantes que estão em serviço de pré-natal de alto risco, como também tem um acompanhamento no parto e no puérpero. Vale salientar também que a gestante tem o direito de saber toda a gravidade da situação para que não haja mais nenhuma dúvida, em relação à inviabilidade do feto, como também os riscos maternos durante a gestação. O procedimento de justificação e autorização de interrupção da gravidez nos casos previstos em lei possui 4 fases que deverão ser registradas no formato de termos confidenciais, arquivos anexados ao prontuário médico. A primeira fase é o relato sobre as circunstâncias do crime do estupro, realizados pela própria gestante perante 2 profissionais de saúde do serviço. O termo do relato circunstanciado deverá conter várias informações. Na segunda fase, serão feitos exames físicos e ginecológicos pelo médico responsável, que emitirá um parecer teórico. A gestante também receberá uma atenção e avaliação especializada por parte da equipe de saúde multiprofissional, composta pelo obstetra, anestesista, enfermeira, assistente social e o psicólogo, aonde 3 integrantes dessa equipe subscreverão o termo de apropriação de procedimento de interrupção da gravidez, que não poderá ter desconformidade com a conclusão do parecer teórico. A primeira fase é a assinatura do termo de responsabilidade, que conterá a advertência expressa sobre a previsão dos crimes de falsidade ideológica e de abortos previsto no Código Penal, caso não tenha sido vítima de estupro. Já a 4ª fase se encerra com o termo de consentimento livre e esclarecido, que deverá conter a declaração expressa sobre as decisões voluntárias e conscientes da gestante de interromper a gravidez. Lembrando que todos os documentos que integram o procedimento de justificação e autorização da interrupção da gravidez deverão ser assinados pela gestante ou, se for incapaz, também pelo responsável legal. A portaria determina que médicos, profissionais de saúde ou responsável por estabelecimento de saúde notifiquem à polícia os casos que houver indícios ou confirmações de estupro
o que já é previsto em lei. Considerações sobre o aborto provocado ou criminoso. Os abortos muitas vezes são feitos por gestações não planejadas ou também não desejadas. O aborto provocado é aquele causado por um agente externo, que pode ser por um profissional, aqueles realizados por médicos ou enfermeiros formados, ou por um leigo. Também são através de medicamentos abortivos ou chás. Quando o aborto provocado é realizado em condições de risco, representa importante causa de óbitos maternos. Já o aborto provocado criminoso nada mais é do que a morte dolorosa do ovo, que para a medicina legal é o produto normal da concepção até os instantes do parto. Esse conceito difere da obstetria, para a qual, após o 7º mês, é considerado parto prematuro e antes desse período é classificado como um aborto embrionário ou fetal. Segredo médico. Considerado crime pelo Código Penal, o aborto só é permitido no Brasil em casos muito específicos, se não houver outra forma de salvar a vida da gestante, em gravidez decorrente de estupro e em situações do diagnóstico de anencefalia. Diante de um abortamento, sendo ele natural ou provocado, não pode o médico comunicar o fato à autoridade policial e nem judicial, em razão de estar diante de uma situação típica de segredo médico. O segredo médico pertence ao paciente, sendo o médico o seu guardador e depositário, somente podendo ser revelado em situações muito especiais, como dever legal, justa causa ou autorização expressa do paciente. Revelar o segredo sem a justa causa ou dever legal, causando dano ao paciente, além de ser antiético, é crime. O Conselho Tutelar deve autorizar o aborto? O Conselho Tutelar deve ser apenas notificado sobre a ocorrência de violência sexual contra crianças e adolescentes, assim como também o Ministério da Saúde deve ser comunicado. Mas a autorização para que o aborto ocorra é dada pelos responsáveis legais, devendo ser respeitada a vontade da criança ou adolescente diante da gravidez. A equipe de aborto legal deve se sentir segura e autônoma para realizar o aborto, agindo com bom senso e responsabilidade, sensibilidade diante de cada caso. A vontade da mulher deve ser respeitada, inclusive a vontade da criança ou adolescente, bem como da mulher e da adolescente com deficiência intelectual. Nos casos de impasse ou conflito, deve prevalecer a vontade da mulher, adolescente ou criança sobre a dos pais ou representantes legais, devendo ser ouvido o juiz da Vara da Infância e Juventude ou um representante do Ministério Público. Código de Ética Médica, capítulo 1, Princípios Fundamentais. Inciso 7º. O médico exercerá sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a prestar serviços que contrariam os ditames de sua consciência a quem não deseje, excetuadas as situações de ausência de outro médico, em casos de urgência ou emergência, ou quando sua recusa possa trazer danos à saúde do paciente. Capítulo 2. Direitos do médico. Inciso 2º. Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas cientificamente, reconhecidamente e respeitada a legislação vigente. Inciso 9º. Recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por leis, sejam contrários aos ditames de sua consciência. Não cabe objeção de consciências nas seguintes situações de abortamento: risco de vida para a mulher, como também quando for aborto juridicamente permitido, na ausência de outro médico que o faça e quando a mulher puder sofrer agravos à saúde em razão da omissão do médico, e como também no atendimento de complicações derivadas de aborto provocado, por se tratarem de urgências. É vedado ao médico, capítulo 3. Responsabilidade médica, artigo 15. Descumprir legislação específica nos casos de abortamento.
Capítulo 4. Direitos Humanos, artigo 22. Deixar de obter consentimento do paciente ou do seu representante legal, após esclarecê-lo sobre o procedimento médico a ser realizado, salvo em risco iminente de morte. Artigo 24. Deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo. Capítulo 5. Relação com pacientes e familiares. Artigo 31. Desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnóstica ou terapêutica, salvo em eminente risco de morte. Artigo 34. Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação a seu representante legal.